Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, boa noite, que o bom Deus continua abençoando aos queridos irmãos. É uma alegria, meus irmãos, estar compartilhando mais uma passagem bíblica para a edificação espiritual, para o elevo espiritual. Estaremos falando um pouquinho sobre as 70 semanas de Daniel. As 70 semanas de Daniel. Meus irmãos, a leitura do texto do livro do profeta Daniel, no capítulo 9, versículos de número 24, 25, 26, 27, mostra que as semanas estão divididas em 3 grupos. Sendo semanas de anos, totaliza 490 anos. É importante notar que na Bíblia o ano é formado por 365 dias. Compare Apocalipse, capítulo 12, versículo de número 6, Apocalipse capítulo 13 e versículo de número 5, e perceba que o ano é formado por 365 dias, pois 1260 dias dão 42 meses de 30 dias. A mensagem sobre as 70 semanas de Daniel veio por causa da oração do profeta Daniel. O profeta Daniel, sabendo e conhecendo que o tempo do cativeiro que havia sido determinado por Deus ao povo de Judá já tinha terminado, e o povo ainda não havia sido libertado para regressar à sua terra, para retornar à sua terra, então Daniel, ele vai buscar resposta através da oração. Enquanto Daniel estava orando, Deus enviou um anjo para mostrar ao profeta Daniel os acontecimentos futuros que iriam acontecer. As 70 semanas de Daniel em foco são semanas de anos e não de dias, porque no original não encontramos semanas, e sim 7. Quando se trata do livro do profeta Daniel, capítulo 10, versículo de número 2 e 3, é acrescido em hebraico a palavra que corresponde dias e a mim. Por exemplo, o primeiro grupo de semanas, meus irmãos, são 7 semanas ou 49 anos. Esse período começou a ser contado a partir do decreto para a restauração de Jerusalém, o qual foi baixado por Artaxerxes Longimano. O capítulo 2 do livro de Neemias descreve a ocasião do decreto. Deu-se ao final de 49 anos, a cidade de Jerusalém já estava reconstruída. É bom lembrar aos irmãos que houve 2 decretos ligados à reconstrução da cidade de Jerusalém que muitos estudiosos confundem. Por exemplo, em 447 a.C., o que determinava o embelezamento do templo, ou seja, a restauração do culto, que estava a cargo de Esdras, capítulo 7 do livro de Esdras, e o outro foi a reconstrução dos muros de Jerusalém, que estava a cargo de Neemias. Então, o primeiro grupo de semana são 7 semanas, ou 49 anos. Se cumpriu essa profecia. O segundo grupo de semanas são 62 semanas, ou 434 anos. Nesse período surge
o Messias e é morto. Os senhores podem observar no versículo de número 25 e 26 do livro do profeta Daniel, capítulo 9, está relatando sobre isso. Os 434 anos, que vão do ano 396 a.C., é aonde que fala sobre a reconstrução de Jerusalém e a morte de Cristo em Jerusalém. No ano 70 depois de Cristo, ocorreu a destruição de Jerusalém pelos romanos. Então, o segundo grupo de semanas, 62 semanas ou 434 anos, se cumpriram. E o terceiro e último grupo de semana é uma semana, ou 7 semanas. Meus irmãos, enquanto Israel estiver disperso e a igreja não for arrebatada, essa semana não terá o seu cumprimento. Jesus falou sobre essa semana que é futuramente que irá acontecer, que é no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 24, versículo de número 15. Por quê? Existe um intervalo de tempo entre 69 e 70 semanas, que já vai mais de 2000 anos, e é conhecido, por exemplo, a dispensação da graça, a dispensação do Espírito Santo, ou a dispensação da igreja, senhores. Por exemplo, logo após o arrebatamento da igreja, ocorrerá o início das 70 semanas de Daniel. Foi aquilo que Daniel falou, as 70 semanas, aonde que ocorrerá a grande tribulação. Somos cônscios, a grande tribulação, meus irmãos, é um período de aflições que sobrevirá tanto para judeus quanto para gentios. Não temos palavras, meus irmãos, para descrever os horrores que estarão acontecendo nesse planeta Terra. O primeiro período da grande tribulação, totalizando 7 anos, que simbolizando a primeira parte da grande tribulação, será de 3 anos e meio, livro do Apocalipse, capítulo 6 até o capítulo 10, e a segunda parte da grande tribulação, senhores, que vai do capítulo 11 até o capítulo 18 do livro do Apocalipse. Meus irmãos, é só uma mensagem bíblica para o entendimento dos irmãos, para o crescimento dos irmãos. Deus abençoe. Os irmãos viram aí o meu caçula, né? Tá aí atrás aí. É uma figura, né? Deus abençoe. E eu quero trazer um abraço para todos os irmãos em Cristo.